Boa noite. Eu gostaria de meditar com você hoje em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só ganha o prêmio? Correi vós de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, eu corro não como indeciso, combato não como quem bate no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, desqualificado. Meu querido irmão, hoje à noite eu quero falar aqui sobre correndo para a vitória. Eu quero chamar você para pensar nessa analogia do apóstolo Paulo do esporte. Ele usa aqui uma figura de esporte dizendo, eu corro como um atleta, mas não como um atleta que corre para uma corrida do mundo qualquer, que sai correndo para chegar e ganhar uma tacinha e levantar. Eu corro pela vitória da minha vida, da minha salvação, para preservar esta graça que recebi do Senhor. Vem pela graça a salvação, mas a nossa responsabilidade é preservar. Paulo, podemos dizer que foi um cristão de alto desempenho. Se ele fosse um atleta, ele também seria um atleta de alto desempenho. Aquele atleta realmente excepcional. Há um exemplo, inclusive, de um cristão assim, cristão e atleta excepcional. O nome dele era Carl Lewis. Carl Lewis é considerado como um dos maiores atletas da história do esporte em 2000 anos. E eu me lembro quando ele se despediu da carreira desportista, o repórter perguntou para ele, Carl Lewis, qual é o segredo do seu sucesso como atleta de alto desempenho? Porque você realmente é um homem excepcional. E ele ouviu aquilo com humildade e falou, olha, 2 segredos. O primeiro e mais importante de todos é Jesus Cristo na minha vida. Eu sou cristão. Eu fui salvo pela graça do Senhor. Fui descoberto para o esporte quando ninguém via nenhum valor em mim, nenhum potencial. Foi uma coisa sobrenatural como Deus fez as coisas. Alguém me descobriu e viu o talento em mim e eu fui colocando meu potencial para fora, sempre com muita fé em Deus e assim eu consegui ter essa carreira desportiva brilhante para a glória do Senhor. E a outra coisa, ele disse, se chama empenho pessoal. Olha que ensinamento. Empenho pessoal. Então nós descobrimos aqui que é importante termos o Senhor Jesus, mas é importante também um empenho pessoal na nossa caminhada. Nós recebemos a salvação sem nenhum esforço, sem nenhuma obra, sem nenhum mérito, pela graça total do Senhor. É um favor imerecido do Senhor para nós. Mas depois de salvos, nós temos a responsabilidade de continuar vivendo, não sei quantos anos aqui, cada um de nós, mas vivendo em integridade. Carl Lewis disse o seguinte, olha, para ser um atleta de alto desempenho é preciso primeiro acreditar na possibilidade de vitória. Nós temos que acreditar que podemos vencer. Mesmo que no momento você se olhe e você não se veja em condições, mas você crê que pode vencer, porque há alguém maior do que você. Você tem um treinador extraordinário, que é o Senhor Jesus Cristo. Alguém que pode colocá-lo em forma e pode fazer de você um cristão, um homem, uma mulher excepcional nessa terra. Alguém que vai caminhar em santidade e gerando frutos, frutificando para o Senhor de forma extraordinária. Um cristão de alto desempenho. Alguns cristãos imaginam que a vida do crente é mais ou menos assim. Corro um pouco, caio, levanto, corro um pouco, caio, levanto. Essa queda é moral. Então, pecar é uma coisa que ocorre toda hora, é normal, todo mundo peca, todo mundo levanta pela graça, todo mundo peca e levanta, e fica essa vida de João Bobo, sabe aquele boneco cheio de ar que cai, levanta, cai. Algumas pessoas têm uma vida cristã assim e acham que esse é o padrão de Deus. Mas o Senhor nos diz, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Em segundo lugar, Carl Lewis nos diz que o segredo do desempenho de um grande atleta, seja físico ou seja espiritual, é a boa alimentação. Um atleta de alto desempenho, ele precisa se alimentar muito bem.
Ele não pode colocar qualquer coisa dentro do seu corpo. Ele precisa se alimentar de forma saudável. Assim como nós cristãos, não podemos colocar qualquer coisa na nossa mente. Você não pode ficar assistindo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, estando em qualquer lugar, tendo qualquer tipo de conversa, recebendo todo tipo de influência. Você precisa ser seletivo. Selecione o seu alimento. E não existe alimento espiritual melhor do que a palavra de Deus. O terceiro conselho que ele nos dá, treino diário. Ele diz, olha, é necessário treino. Um atleta de alto desempenho precisa treinar muito, senão ele vai ficar só na vontade de vencer. Assim como um cristão. Um cristão, para ser um cristão de alto desempenho, um cristão que vai dar muitos frutos, alcançar muitas vidas para Deus, ajudar muitas pessoas, glorificar o nome do Senhor através de uma vida íntegra e vitoriosa. Um cristão de alto desempenho. Ele precisa treinar muito, porque quando chega a hora da provação, não da corrida, mas da provação dos problemas, ele consegue se sair bem. Então é necessário que você se exercite, que você se esforce, que você treine constantemente, que você se exercite, como diz as Escrituras. Paulo diz, olha, exercita-te na piedade. Faça ações de misericórdia e de piedade. Ajude as pessoas mais frequentemente. Amacie o seu coração com o amor de Deus, servindo as outras pessoas. Exercita-te na paciência, quando você for provocado. Exercita-te no perdão, quando alguém lhe fizer mal, e o Senhor Jesus diz, para não se vingar, dê a capa, ande mais uma milha, mas perdoe. Perdoe, exercita-te no perdão. Porque se você não é capaz de perdoar pequenas coisas, se acontecerem grandes problemas, injustiças na sua vida, você corre o risco de naufragar na fé, de morrer na fé, de se escandalizar com a situação, de esmorecer, porque não está preparado para grandes desafios espirituais. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. A vida tem muitos desafios espirituais grandes e nós temos que estar prontos para enfrentá-los. Um atleta de alto desempenho precisa ser decidido. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Todo aquele que luta, em tudo se domina, versículo 25. Eles para alcançar a vitória, uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, no versículo 26, ele diz, eu não corro como um indeciso. Olha só o que Paulo diz. Eu não levo minha vida espiritual como um indeciso, não. Não sei, estou pensando, não sei, tenho dúvidas. Não. Paulo, em outras passagens, diz, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Paulo era um homem de resoluções claras, decisões claras, de firmeza espiritual, um homem com uma mente segura, e você precisa espiritualmente ser uma pessoa segura. Você não pode ficar vacilando todo momento. Ora tem fé, ora não tem, ora creio em Deus, ora não creio, ora vou na igreja, ora não vou, ora leio a Bíblia, ora não vou. Para com isso. O apóstolo Paulo diz aqui, não, eu não corro como indeciso, não. Em outras palavras, ele diz, eu corro com determinação, com clareza, como quem sabe como é que se vence. E você precisa aprender que para vencer, você precisa ser um cristão decidido na sua vida espiritual. Por último, ele nos ensina que para vencer você precisa ultrapassar. Você precisa vencer os seus adversários. Ele diz aqui quais são os grandes adversários que nós temos na nossa corrida espiritual. Primeiro, a tentação. Você tem que correr na frente da tentação e vencer a tentação na sua vida. Segundo, é necessário vencer o pecado. Se já passou daquele estágio de tentação e já está vivendo em pecado, precisa vencer o pecado, tirar o pecado da sua vida, ultrapassá-lo e vencê-lo, deixar o pecado para trás. Terceiro, é necessário vencer também pessoas astutas e maldosas. Quarto, é preciso vencer também as investidas do diabo. Satanás às vezes vem correndo atrás para tentar nos pegar, mas jamais vai nos alcançar se mantivermos os nossos olhos no Senhor e o Espírito Santo no nosso coração e uma integridade de vida diante de Deus. É necessário vencer e deixar para trás mágoas. Mágoas atrapalham a corrida espiritual.
Há pessoas que vão muito bem na sua vida espiritual, mas alguém faz injustiça, fica magoado e por conta disso começa a se atrapalhar e a se envenenar espiritualmente. E quando vê, já perdeu aquele brilho espiritual. Por quê? O coração está cheio de mágoa e não cheio de perdão. Então, vença a corrida contra a mágoa e vença a corrida contra as dores. Há muitas vezes situações que podem machucar você. Como um atleta pode ser machucado, mas não derrotado. Ele se levanta e continua. E nós temos algo que nos cura. Nós temos o Espírito Santo, que nos cura de todas as dores que possam nos impingir. Então é importante que você não se deixe vencer, mas que você corra, que você vença essas coisas e chegue ao final, cruzando a linha desta vida e entrando nos portões celestiais para se encontrar com o teu Deus e receber a coroa da vitória. E que você possa usufruir de todas as promessas benditas do Senhor. Promessas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetraram do coração humano. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, seja um cristão de alto desempenho. Alguém que tem pressa na vida, tem pressa de servir a Deus, tem pressa de consertar a vida, tem pressa de caminhar com o Senhor, de realizar a obra do Senhor, de dar frutos, tem pressa nas coisas certas. Seja um cristão de alto desempenho. Não seja aí um desses que fracassam porque são fracos, querem continuar como fracos e continuam errando com fraquezas. Não, ainda que você seja fraco, diga no seu coração, em Cristo eu sou forte, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Jesus Cristo eu posso ser transformado numa pessoa melhor, numa pessoa mais decidida, numa pessoa mais frutífera, numa pessoa mais santa. Eu posso ser transformado e esta é a vontade do meu Salvador. Permita-me que eu ore com você. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse essa oração comigo, desejando, Senhor, eu quero ser um cristão de alto desempenho. Eu quero correr para a vitória. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua graça nesse momento sobre cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, que tem tido, ó Deus, uma caminhada trôpega e frágil e muitas vezes, ó Deus, tem sido derrotado, Senhor. Que o Senhor os ajude, que nesta noite o Senhor derrame sobre eles o Teu perdão, que o Senhor os levante, que o Senhor os ponha em forma, que o Senhor, ó Deus, derrame poder nos seus corações, para que eles corram a corrida espiritual e possam realmente chegar ao final, cruzando a linha como mais do que vencedores, através do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Tua proposta, que o Senhor derrame, ó Deus, condições para que cada um possa cruzar essa linha de chegada. Que a Tua paz, a Tua bênção e o Teu poder divino se derrame sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.